Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa derrota de 1-0 para o Atlético Mineiro no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Como era esperado, o Felipe Luiz entrou com um time reserva. De titular a gente tinha Léo Ortiz, Léo Pereira e o Pedro. Mas, então, com isso, o Flamengo teve uma dificuldade óbvia, né, de entrosamento, de fazer aquele jogo mais natural que a gente é acostumado quando os titulares jogam. E o Flamengo, mesmo assim, manteve a sua característica, posse de bola, tentar envolver o adversário, construir a jogada desde a saída de bola, porém, esbarrou na nossa dificuldade. Nesse jogo especificamente, para mim foi mais acentuado, que é a dificuldade ofensiva que o Flamengo vem enfrentando, uma dificuldade de conseguir fazer gols, de criar oportunidade de gols, mesmo tendo mais posse de bola nesse jogo. Mais uma vez a gente teve mais posse de bola do que o adversário, porém não conseguimos fazer gol. Falando individualmente, assim, de alguns jogadores, pelo menos para mim, a minha paciência, por assim dizer, com o Plata chegou no limite. É inacreditável, é impressionante a dificuldade que ele tem de dominar uma bola, sabe? Ele tá sempre brigando com a bola, parece uma garça jogando futebol, aquelas pernas compridas, e não consegue, sempre trombando. Nenhuma jogada que o Plata participa, a jogada sai limpa, sabe? Ele tem uma dificuldade muito grande com a bola, seja para dominar, seja para tentar driblar, seja para tabelar, é sempre um enrosco assim com a bola. E outro, que eu acho que quem me acompanha sabe, que é o Alan. O Alan é um jogador que não acrescenta em nada. É o incrível caso do volante que não consegue recuperar nenhuma bola. É incrível. Ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, pelo menos umas 3, 4 vezes, que eu me lembro aqui agora, ele não conseguiu correr mais do que o jogador do Atlético. O jogador do Atlético com a bola. Então o jogador do Atlético vinha com a bola em velocidade, o Alan não conseguia acompanhar. E desarmar, eu já desisti dele desarmar uma jogada e sair jogando, esquece. Aí ontem também, o Felipe Luiz até chamou a atenção dele, na transmissão o repórter de campo falou que o Felipe Luiz deu uma dura nele. Os passes que ele tenta, cara, são passes assim ridículos, verticais eu tô falando, não é o passezinho de lado não. Ele tentou ontem forçar a jogada que não tinha como a bola passar, sabe? Então assim, o Alan, além de ser o volante que não desarma, ele é bem burro para jogar. Mas é o que tinha para jogar ontem, já que o Jorginho foi poupado com razão, sequência gigantesca de jogos que o Jorginho vinha fazendo. Então eu acho que esses dois aí, o Plata e o Alan, foram abaixo do time todo que não jogou bem. Mas esses dois foram, assim, para mim, destacadamente os piores. Em relação a Matheus Gonçalves, o Matheus Gonçalves vive esse ciclo aí. Não tem espaço no profissional, desce pro sub-20 e arrebenta. Aí ontem, a gente olhando o Matheus Gonçalves, começou como titular, até tentou algumas jogadas, mas também que não vão pra frente nunca, assim, sabe? Mas assim, a impressão que dá em alguns lances que é uma criança jogando no meio de adulto, o Matheus Gonçalves, quando joga num time profissional. Acredito, na minha opinião, tirando para time do Brasil, obviamente, mas se chegar uma proposta razoável, do exterior, pode também se desfazer do Matheus Gonçalves, que eu acho muito difícil ele vingar, Já teve oportunidades, ontem começou de titular, como eu disse, tentou algumas jogadas até, mas nunca vai. Então também acho que não vai ser um jogador que vai acrescentar muito esse ano. Os outros jogadores, Luiz Araújo, jogou pela esquerda ontem, ele fica meio fora da sua posição,
ele, na minha opinião, ele rende melhor jogando pela direita, que ele corta para dentro, finaliza. O Pedro, isso aí é um dado preocupante. É o segundo jogo, né? Segundo jogo seguido contra o mesmo adversário e o Pedro não consegue finalizar. Não chega nenhuma bola decente para o Pedro finalizar. Então o Pedro passou o jogo todo ontem brigando ali com a defesa, tentando alguma jogada, mas mais uma vez o time do Flamengo não conseguiu deixar o Pedro numa boa condição de finalização. E o jogo, falando especificamente do jogo em si, achava importante falar especificamente de alguns jogadores de ontem, né? Sobre o jogo, aquele jogo que a gente já está acostumado do Flamengo, mesmo sendo um time praticamente reserva, muita posse de bola, porém pouco ofensivo. O Atlético Mineiro jogou da mesma forma, marcando atrás, marcando com as linhas baixas e tentando sair para o contra-ataque, coisa que eles conseguiram devido à quantidade de passes errados que o Flamengo teve ontem, né? Como eu disse, principalmente Alan, o Plata perdia todas as bolas e isso gerava um contra-ataque para o Atlético Mineiro. Mas mesmo assim também não lembro de uma grande chance do Atlético Mineiro no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, então o primeiro tempo termina 0-0, como eu disse, aquela mesma coisa, Flamengo com a posse de bola, sem conseguir ser ofensivo, e o patético Mineiro tentando contra-ataque, tentando alguns chutes de fora da área. O Flamengo, que já tem dificuldade de criação, de achar um passe difícil, com o time titular, com o time reserva, sofreu mais ainda. No segundo tempo, o Flamengo também volta, né? O mesmo time, a mesma história, Flamengo tentando atacar e o Atlético tentando sair no contra-ataque. O Felipe Luiz faz as substituições, coloca o Ayrton Lucas no lugar do Vinha, coloca o Wallace e coloca, né, promove a estreia do Samuel Lino, que foi para mim a grata surpresa do jogo, né? Com isso, com a entrada do Wallace e do Samuel Lino, o Flamengo sobe um pouco, aumenta a qualidade técnica, já que mais uma vez o Wallace entrou buscando mais jogo e o Samuel Lino, na minha opinião, acho que todo mundo concorda, fez uma ótima partida dos minutos que teve em campo. E então o Flamengo aumenta a produtividade, a ofensiva, passa a criar mais chances, passa a ser mais perigoso, porém toma o gol numa infelicidade do Léo Pereira, né? Um erro grotesco do Léo Pereira de tentar cruzar a bola no meio da área. Isso aí a gente aprende na escolinha. Na escolinha a gente ensina para os alunos: não se cruza a bola na frente da área, rasteira. Se você quer cruzar essa bola na frente da área, é pelo alto. Então, sai Léo Ortiz, toca no Rossi, o Rossi toca pro Léo Pereira tranquilo. E, como eu disse, ele cruza a bola rasteira na área, um passe totalmente errado. Ele poderia ter dominado essa bola, levantado a cabeça, mas não fez. E com isso a bola caiu no pé do atacante do Atlético Mineiro, que dominou e fez o gol sozinho. Então o Atlético Mineiro fez 1-0 numa falha, né, individual, numa falha grotesca do Léo Pereira. Aproveitando, já estou falando aqui do gol do Atlético Mineiro e da falha do Léo Pereira, acho importante e observo que a grande maioria de nós, torcedores flamenguistas, não estamos crucificando o Léo Pereira, atacando pedra. O cara errou, mas vem jogando bem, vem jogando muito bem o Léo Pereira, né? Então assim, é um erro que pode acontecer. Eu acho que todo time que tenta sair jogando como o Flamengo tenta, uma hora ou outra vai errar. Não pode, isso aí é fato, não pode acontecer com frequência, né? Não pode acontecer de novo, por exemplo, no jogo da Libertadores, outro erro de saída de bola, não pode. Mas
acontece. E aconteceu com o Léo Pereira. Como eu disse, acho que a torcida do Flamengo entendeu, a grande maioria, de que, né, o cara vem jogando bem, aconteceu esse vacilo, não é para queimar o jogador também. Mas então, com esse erro do Léo Pereira, o Atlético Mineiro, que não estava levando tanto perigo assim no nosso gol, era mais contra-ataque, ficou confortável na partida. O Cuca, que já estava cheio de zagueiro e volante, coloca mais um volante, mais um zagueiro. E o Flamengo aí, como eu disse, a entrada do Samuel Lino, principalmente do Saul, foi também, o Saul já estava há algum tempo sem jogar e entrou, na minha opinião, muito bem. Acho que muito se falou, né, do Samuel Lino pelas jogadas que ele fez, inclusive quase fez um golaço, que ele dribla o Lianco, o zagueiro do Atlético Mineiro, finaliza cruzado, observando com calma hoje essa finalização dele que o goleiro do Atlético Mineiro defende. Quando ele chuta, a bola bate no chão e sobe um pouquinho. Se essa bola sobe mais um pouquinho, mais uns 3 centímetros, o goleiro do Atlético não iria conseguir fazer a defesa, né? Mas é coisa do jogo, o goleiro tá lá para defender. Então, dessa derrota, ponto positivo para mim foi a participação do Samuel Lino e o Saul, né? Espanhol, que entrou bem, conseguiu uns 3 passes em diagonais nas costas da defesa do Atlético Mineiro, que assim, você vê que o cara tem qualidade e acho que tem tudo para ser inclusive titular. Eu estava aqui pensando, a posição que ele jogou ontem, eu achei bem interessante. Ele jogou ali vindo da direita para o meio. Ele é canhoto, vindo da direita para o meio, armando por ali. Ele tem um passe qualificado, um passe bom, um passe capaz de quebrar linhas defensivas. Então, quem sabe ele não possa jogar por ali na função que o Gerson fazia, lógico que característica diferente, mas ocupando ali onde o Flamengo sempre teve Everton Ribeiro, Gerson, sempre teve um meia jogando ali como falso ponta direita. Talvez o Saul consiga fazer isso, né? Ou então, como o Felipe Luiz mesmo disse, ele pode jogar em todas as posições do meio de campo. Ele recuperando a forma física, quem sabe ele não pode jogar junto com o Jorginho enquanto o Pulgar tá fora, né? O Pulgar vai ficar aí mais 1 mês e meio fora. Então, quem sabe não possa ser Saul, Jorginho e Arrascaeta, esse meio de campo, né? Mas assim, na minha opinião, o time ideal que a gente teria com esses reforços que chegaram é o Emerson Royal também, que entrou, botou uma bola na trave, mas está há 5 meses sem jogar. Ele vem de uma lesão grave na panturrilha, pelo Milan. Então, acho que sentiu ali um pouco o ritmo de jogo. Mas assim, pensando em todos os reforços que a gente contratou, né, os 4, 3 estrearam ontem. Só o Carrascal que não está oficializado ainda. Dá para montar um bom time, né? Seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Tô sentindo falta do Alexandro ali na lateral esquerda pela segurança, pela tranquilidade, pela visão de jogo. Tô sentindo falta dele já. Então, seria esses 4 na linha defensiva. Eu entraria com Everton Araújo de primeiro volante, Jorginho e o Saul e o Arrascaeta. E na frente, o Samuel Lino e o Pedro, né? Então, faria um meio de campo com Everton Araújo e o Jorginho, o Saul vindo da direita para o meio e o Arrascaeta vindo da esquerda para o meio, certo? O Samuel Lino entrou muito bem ontem na ponta esquerda, mas eu achei legal também que ele não é aquele ponta, sabe, aquele ponto que fica lá na lateral esperando a bola chegar. Não, ele faz a diagonal boa, ele joga mais próximo à área. Acho que é importante isso.
e o Pedro de centroavante. Acho que esse no momento, já colocando, né, os reforços, o Saul principalmente, em condições físicas de começar jogando, acho que esse, pro momento, é o time ideal do Flamengo. Domingo a gente tem um jogo contra o Ceará, não sei qual time que vai entrar jogando, obviamente, mas acredito que o Samuel Lino possa começar de titular, porque fez uma boa partida e já vinha na pré-temporada. Então, assim, a derrota, a gente entregou o gol pro Atlético Mineiro, não conseguimos concretizar, né? Pegar a posse de bola e fazer pelo menos um gol para empatar. Tivemos chance, teve a bola na trave do Everton Araújo, a bola na trave lá do Emerson Royal, essa finalização que eu falei do Samuel Lino, muito boa, que o goleiro do Atlético fez uma ótima defesa. Então, assim, acho que o jogo na volta, não estou preocupado com esse jogo da volta, inclusive estou muito confiante. Lembro mais que nós vamos jogar na nossa segunda casa, que é o campo do Atlético Mineiro. Já fomos campeões lá no passado. E uma coisa aqui sobre o jogo que eu não falei, vou falar agora para terminar. Nesse jogo da volta, né? Não sei qual time o Felipe Luiz vai botar, mas vamos supor que o Felipe Luiz escale o que a gente tem de melhor. Se o Atlético Mineiro, o Cuca no caso, insistir com essa marcação individual, eu acho que pra gente pode ser muito bom. No jogo de ontem, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas várias vezes o Pedro veio flutuar na intermediária. Acredito que tenha sido uma orientação tática do Felipe Luiz. Vou tentar explicar. Como é marcação individual do Atlético Mineiro, quem estava marcando o Pedro era o Lianco, o zagueiro. Então, quando o Pedro sobe para o meio de campo, né, na intermediária, o zagueiro de área do Atlético Mineiro também sobe. Então, automaticamente, ia ficar um buraco na zaga, já que o zagueiro subiu para acompanhar o Pedro. Nesse buraco que fica, era para o Plata, que jogou de segundo atacante, né? Jogou Luiz Araújo, Plata e Pedro. Era para o Plata ocupar aquele espaço, fazer uma diagonal para receber essa bola no buraco deixado pelo zagueiro que acompanhou o Pedro, sabe? Só que em nenhum momento o Flamengo conseguiu fazer isso, seja porque o Plata não ocupou aquele espaço, não atacou aquele espaço, e principalmente porque não tinha ninguém no meio de campo qualificado para dar esse passe. Não seria o Alan, não seria o Everton Araújo a dar esse passe, né, no buraco que ficava quando o Pedro saía da área e o zagueiro acompanhava ele, né? Então, se no jogo da volta lá, quarta-feira que vem, se o Felipe Luiz colocar o time titular em campo, né, e o Atlético Mineiro continuar com essa marcação individual, acredito que a gente pode conseguir reverter essa vantagem do Atlético Mineiro. Por exemplo, o Pedro vai vir na intermediária, o Lianco vai acompanhar ele, o Samuel Lino, que é um jogador que eu já vi ele jogar um pouco no Atlético de Madrid, e pelo que eu vi ontem, além de ser habilidoso, é um jogador inteligente, diferentemente do Plata. Então, o Pedro sobe até a intermediária, o zagueiro acompanha, o Samuel Lino sai da esquerda, faz a diagonal, ocupando esse buraco, aí vai ter gente para passar a bola, vai ter um Jorginho, vai ter um Arrascaeta, não sei se o Saul vai estar jogando, mas vamos supor, o Saul tem um passe qualificado, vai conseguir achar esse espaço que o Pedro, né, vai conseguir proporcionar. Times que tentaram marcar o Flamengo individualmente,
nunca tiveram êxitos. Se a gente for lembrar, o maior exemplo disso é o Flamengo e Grêmio de 2019, aquele 5-0, certo? Então por isso que eu estou confiante, porque não é uma tática boa para enfrentar o Flamengo, a marcação individual, campo todo. Esse time do Flamengo aí, como é um time técnico, jogadores rápidos, técnicos, que conseguem tabelar, se você for marcar individual, uma jogadinha que eles consigam quebrar a primeira marcação cria dificuldade. O problema é que no jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético, o Flamengo tecnicamente muito abaixo, né? Entrou, como eu já disse, time praticamente todo reserva e os atacantes não estavam numa noite inspirada. Tanto é que quando entra o Samuel Lino, ele consegue 3, 4 vezes criar boas oportunidades ali no mano a mano. É um jogador que no mano a mano leva vantagem. Então, acho que estou bem confiante para esse jogo da volta. Longe de ter terra arrasada ou desespero por causa dessa derrota. Inclusive, percebo que a grande maioria dos flamenguistas estão tranquilos, sabe? Perdemos num vacilo nosso e jogar lá em Minas Gerais, no campo do Atlético, não é nada demais pra gente. Então, vamos esperar. Acredito que o Flamengo tem plenas condições de fazer 2 gols de vantagem e sair classificado. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.